Apoio cultural. Vectra, muito além do lugar comum. Hoje o Pet Boom está aqui com o Lui e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês sobre um trabalho que é feito por algumas pessoas aqui na cidade de Londrina de resgate de animais. Você quer saber tudo? Então não sai daí, Pet Boom volta já! E hoje eu tô aqui com a Silvana, que vai falar um pouco pra gente, Silvana, explicar um pouco pra gente que serviço é esse que vocês prestam, como é que funciona esse trabalho que vocês fazem com esses animais. Vocês estavam me contando aqui que vocês coletam esses animais, às vezes em situações precárias, ou às vezes até animais que são abandonados. Então explica um pouco pra gente isso. O nosso grupo são moradoras aqui da onde eu moro, né? Nós formamos esse grupo há alguns anos, tem 2 anos, e o nosso objetivo é ajudar os animais que têm a necessidade. Então, o resgate é feito à medida do que nos aparece. Se a gente vê que nem aqui perto, muita gente solta animais na rua e dependendo do caso, a gente acaba recolhendo dependendo da situação que o animal necessita, né? Se encontra, isso. Então, nós recolhemos ele e o processo é ver a situação dele de saúde. Então, nós levamos ele para fazer exame de sangue, castrar, e se ele estiver doente, a gente faz todo o tratamento e após tudo isso, é levado para as feirinhas. Ok, mas isso é custeado por vocês. Vocês não têm nenhum tipo de ajuda ou de colaboração. E também não é uma situação em que haja uma guarda desses animais. Vocês não recebem animais de outras pessoas. É bom a gente deixar isso bastante claro. Essa situação do abandono de animal é uma coisa que está crescendo muito. Por isso que eu sempre digo, em todos os programas que eu faço em relação à adoção dos animais, se você não tem certeza que você pode, que você tem condições de criar um animal, pensa, estuda antes as possibilidades para que você não acabe abandonando esse animal depois ou se colocando numa situação complicada. Então toma cuidado, quando você adotar um animal, tenha uma adoção responsável desse animal e também a guarda desse animal tem que ser muito bem escolhida e muito responsável também. A castração, a vacinação, todas as necessidades que o animal tem. Mas voltando ao trabalho que vocês prestam, então me conta um pouquinho como é que começou, como vocês se juntaram, qual que é a história desse grupo? Começou com um animal que entrou dentro de onde nós moramos, dentro do condomínio, e uma amiga me chamou para ajudá-la. Aí nós colocamos o assunto dentro do grupo de mães, que a gente tem um grupo aqui de mães. E comecei a receber ajuda dessas pessoas. Tratamos desse animal, ele foi adotado, foi tudo bonitinho. Apareceu outro. Novamente solicitei ajuda. Depois desse animal, nós sentimos a necessidade e a vontade de criar um grupo para justamente dar assessoria aos animais que a gente encontrasse, né? E foi formado o grupo Anjos com Patas. Solicitamos às pessoas que nos ajudaram a princípio, elas gostaram da ideia e começaram a fazer parte do grupo. E o Anjos com Patas, ele precisa de outras pessoas que possam ajudar em casos específicos ou como que vocês trabalham isso dentro da realidade obviamente, de investimento para poder ajudar todos esses animais? Bom, o grupo, nós somos em 12 moradoras aqui e essas moradoras começaram a falar com outras pessoas e o grupo hoje está com 22 pessoas, sendo que cada uma ajuda dentro da possibilidade. Temos um grupo fixo que colabora com um certo valor por mês para justamente ajudar na castração, porque o nosso projeto seria ajudar os moradores do bairro vizinho. Isso ainda não foi possível, porque sempre aparece os animaizinhos. Então, assim, a nossa ajuda é desse grupo. Quando a gente precisa, a gente vai solicitando o grupo e o grupo vai tentando ajuda com outras pessoas. Conseguir o dinheiro que a gente está precisando no momento. Bom, então se você é veterinário, se você tem pet shop, se você tem alguma forma de ajudar e de colaborar com esse trabalho, pois no final eu vou deixar um link para você aí, para você poder entrar em contato direto e fazer ou ter algum tipo de ação de ajuda para que elas possam
possam alcançar esses objetivos de forma mais tranquila e mais eficaz. Agora, eu soube que tem aqui umas pessoas que trouxeram seus animais também e que vão conversar um pouco comigo. Bom, e a gente também tem esse cara aqui, ó, que é o Louis, tô brincando com ele aqui. É um animal extremamente dócil, um cachorro muito comportado, muito querido. Animal que deve ter aí aproximadamente o quê? Uns 3 anos. Uns 3 anos, 2 anos e meio, ó, gosta de brincar, ó. E ele tá para ser adotado. Se o telespectador tem interesse no Louis, como que ele faz para entrar em contato com você? Lembrando que é só para a região de Londrina e cidades próximas de Londrina, porque você vai ter que vir buscar o animal e tem que cumprir algumas exigências, né? Sim, com certeza. O meu contato é silvanasafad@gmail.com. Então você entra nesse e-mail que tá aparecendo aqui, ó, e manda para ela um recado para poder adotar o Louis. Bom, tô voltando aqui com a Vanessa. A Vanessa é a mamãe da Meg, adotou a Meg. Fala um pouco pra gente dessa experiência, como é que é a vida da Meg na sua casa. Tô vendo que seu filho é bem grudado com a Meg também. Conta um pouquinho pra gente. O Guilherme, meu filho, queria muito um cachorro e daí o grupo tava com a Meg, né? E a gente foi até onde ela tava e ela nos escolheu, na verdade. Quando ela viu, e ela já começou a brincar com ele e ele queria muito, então nós adotamos ela desde outubro, tá em casa. Uma cachorrinha muito dócil, uma querida, que veio mesmo assim para trazer alegria pra gente. Como que foi essa relação? É muito complicado, não é? Pegar um animal, porque as pessoas têm um pouco de receio de não pegar um filhote. Tem o lado positivo, tem o lado negativo. Como é que foi pra você essa adoção? Foi uma experiência maravilhosa. Eu não tinha experiência com cachorro. As crianças sempre pediram e eu tava não querendo. Quando a gente viu e ela escolheu a gente, ela veio, ela é muito carinhosa. Eu não tive problema nenhum. Ela já tem uns 4 anos, mais ou menos. Super educada, não me dá trabalho nenhum. E o que você acha desse trabalho? Maravilhoso. Eu acho um trabalho muito bacana que elas fazem. Leva alegria pras casas, né? Porque eu que nem queria, acabei pegando e, nossa, foi muito, muito legal. Se não fosse esse grupo, eu não teria cachorrinha. Pet Boom, volta já! Oi, Julie. A Julie não tá para muita conversa, mas eu tô aqui com a dona da Julie e ela vai explicar um pouquinho pra gente como que foi esse processo de adoção e o que você pensa em relação a isso. Bom, a Julie, a princípio eu fui chamada pra ajudar na feirinha de adoção, né, pra levar ela e a irmã, e chegou lá já foi amor à primeira vista. E aí a irmã foi adotada e ela ficou. E no outro dia elas voltariam pro lar temporário, né, e elas acabaram dormindo na minha casa. Aí no outro dia, na hora de devolver pro lar temporário, eu não deixei. Acabou ficando em casa, todo mundo se apegou com ela, os meus pais e o meu irmão. E aí ela ficou. É muito legal isso, né? O animal cativa de um jeito a gente que a gente não consegue se desprender, né? Tem muitas histórias assim, das pessoas que pegam os animais para cuidar, para recuperar e depois não conseguem viver mais sem a presença daquele animal, né? Agora, me diz uma coisa, e em relação ao trabalho do grupo? Você me disse que foi participar de uma feira e você tem esse envolvimento também, né? São pessoas que, teoricamente, têm suas próprias vidas, não teriam absolutamente nenhum tipo de obrigação em relação a isso, mas se comovem com essa situação e querem fazer alguma coisa para o bem-estar desses animais. Como é que você enxerga isso? Como você acha que a sociedade enxerga isso? Eu acho muito legal, né? A gente tinha acabado de mudar para o condomínio quando nós conhecemos a Silvana e a minha mãe começou a fazer parte do grupo por a gente ter esse amor por animal já desde sempre. E assim, eu acho que é muito importante pra gente cuidar desses animais que não têm um suporte na rua, né? E eu acho que vale muito a pena, tanto para quem cuida quanto para quem adota. Eu tô voltando aqui com a Silvana e a Silvana vai falar um pouquinho pra gente como você pode participar do Anjos com Patas. Nós temos uma página no Facebook que é Anjos com Patas. Então, as pessoas que tiverem interesse de colaborar conosco, é só entrar na página e nos procurar. Nós estamos sempre colocando as fotos dos nossos animais resgatados para doação ou que tenham necessidades realmente, né, de ter uma ajuda de custo. Então, nós estamos sempre colocando as nossas notícias e
informações ali nessa página. Você me disse que é um grupo novo ainda, então quem realmente quer participar, quer fazer a diferença, que se sente motivado com esse tipo de ação, entra lá, não custa nada, ó, o endereço está aparecendo aqui embaixo, você entra lá e tenta fazer alguma coisa, por que não, né? Tem tanta gente aí que quer ajudar, mas não sabe como ajudar, né? Você estava até me dizendo de um caso específico de um animal que está com uma deficiência renal e que precisa de ajuda. É o Neguinho. O Neguinho é um cachorro que é de um morador vizinho do nosso condomínio aqui, né? Que é de um bairro. E nós fomos prestar ajuda para esse animal, porque realmente ele pegou uma doença do carrapato e essa doença ficou por muito tempo ali sem ser cuidado e ele está agora com a parte dos rins lesionado. Comprometido. Então nós temos que dar essa ajuda para ele. Ele ficou internado alguns dias já, voltou para casa, mas tem que dar todo esse apoio, esse suporte com ração e medicação. E o nosso grupo está dando esse primeiro apoio, só que é um uso contínuo dessa medicação e nós estamos precisando da ajuda de muita gente. Legal, então ó, vamos fazer uma campanha aqui. Se você quer ajudar o Neguinho, que precisa dessa ajuda, você entra lá nas mídias sociais, no Facebook, nesse endereço que a gente colocou agora e vê lá o que você pode fazer para ajudar. Conversa com a Silvana vai poder te orientar, dar algum tipo de saída para isso, né, Silvana? Silvana, muito obrigado pela sua atenção e realmente esse tipo de ação a gente gosta de mostrar, o Pet Boom gosta de mostrar esse tipo de coisa porque a gente vê tanta coisa errada, quando a gente vê alguma coisa certa, a gente tem a obrigação de trazer a público e de mostrar o que realmente está sendo feito para o bem-estar do animal. E falando de problemas renais, você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma bomba de infusão. E eu tô aqui ao lado da doutora Daiane, que vai falar hoje com a gente sobre problemas renais. Você sabe quando o seu animalzinho tá com algum problema renal? Dificilmente você deve saber. Então, por isso que a gente vai perguntar para você, doutora. Como a gente reconhece um problema renal em um animal de estimação? Bom, o problema renal, a doença renal crônica, ela é bem silenciosa. É difícil você já perceber ela por algum sinal clínico, né? Mas sinais sutis, como o aumento da ingestão de água, o aumento da produção urinária, já são sinais de alerta. Agora, se o animal começa a apresentar uma insuficiência renal ou insuficiência renal aguda, aí sim vai desencadear todo aquele quadro de vômito, diarreia, anorexia, e é imprescindível trazer para o veterinário para a gente avaliar e fazer alguns exames. Problema renal no animal mata. Mata. Ela não tem cura e ela é progressiva. Então é importante o diagnóstico precoce. Então, obviamente que isso reforça, que a gente sempre fala aqui, que é muito importante todo ano levar o seu animal para uma consulta veterinária, também para que haja, se tiver que acontecer uma situação de diagnóstico, que esse diagnóstico seja precoce. Mas você me falou aí que são sinais muito superficiais para que você consiga, o leigo, consiga descobrir que o animal está com problema renal. Tem mais alguma outra dica? Por exemplo, o animal fica inchado? Não, na medicina veterinária é diferente da medicina humana, né? A medicina humana é muito comum a pessoa inchar. Na veterinária, o animal desidrata, né? Então, por isso que eu digo, quando urina muito, aí ele toma muita água para evitar a desidratação. Então, perde peso, faz a desidratação. Esses são os principais sinais da doença crônica. Então, o ideal é que, se você está lá em casa e está tendo uma percepção que o seu animal está com alguma alteração nesse quadro, o importante é trazer imediatamente para o veterinário, certo? E quais são os tratamentos que são feitos? Qual é a sobrevida de um animal diagnosticado de forma precoce com algum tipo de anomalia dentro da percepção renal? Olha, a sobrevida do animal vai depender muito do estágio da doença, né? A doença renal crônica, ela é dividida em 4 estágios. Então, o estágio 1, quando o animal ainda não tem alterações sistêmicas, hemodinâmicas, é só uma alteração inicial. Já o estágio 4 é o estágio final da doença renal. Então, se a gente diagnostica um animal no estágio 1, a gente já pode tentar prevenir a progressão, né? A doença renal, como eu já disse, ela não tem cura, mas a gente pode evitar a progressão. A progressão pode ser evitada com medicamentos, com alimentação,
com alguns cuidados básicos de acordo com cada animal. Não adianta o telespectador lá, a pessoa que está nos assistindo, achar que é só aumentar a quantidade de água ou cortar a ração, comprar lá no pet shop, que tem muito isso, né? A pessoa vai no pet shop e fala assim, o meu animal está com problema renal. Aí vendem para ele lá uma ração, mas sem saber qual o problema renal que o animal tem. E os tratamentos são eficazes? O tratamento vai depender muito do que o animal está apresentando. Então, são tratamento dos sintomas e do desequilíbrio que essa doença traz. Algumas doenças, além da leptospirose, que obviamente é transmitida pelo rato, todo mundo sabe. Alguma outra doença transmitida por mosquito? Tenho ouvido falar muito de situações que estão, parece que se comprovando, de doenças também transmitidas por mosquito. É verdade? Mosquito não é o principal vetor aqui em Londrina, pois não temos a leishmaniose, mas ela está chegando. Municípios como Foz do Iguaçu já tem, e a leishmaniose sim é um grande causador de insuficiência renal. Da mesma forma que existem medicamentos e formas de combater os carrapatos, as pulgas, também é interessante combater locais que tem mosquito, que tem mosca, para não causar um mal para o animal, não é? Sim, sim. Como eu disse, não é o principal, mas é uma doença que está chegando, né, próximo de Londrina, então é importantíssimo a gente evitar essa proliferação. E voltando para o problema renal, essas doenças normalmente acabam acarretando em situações danosas ao rim do animal. Sim, sim. Essas doenças que em Londrina o principal vetor ou a principal causa de insuficiência renal ainda é a leptospirose e as hemoparasitas, né? Então o foco da prevenção em doenças infecciosas é em relação a isso, a cuidado com o carrapato, a não deixar pegar carrapato, a não evitar o contato com o rato, evitar cuidado com o pote de alimentação do animal para evitar o animalzinho contrair essas doenças. Ok, fica uma dica aí para você. O pote da água você pode deixar sempre lá no local que o animal está acostumado, trocando, obviamente, essa água 2 vezes por dia, pelo menos, mas o pote da comida, ensine o seu animal, acostume o seu animal, coloca o pote, deixa ele comer, assim que ele acabou de comer, retire o pote, mesmo que ainda tenha restado algum tipo de ração, retire o pote, não deixe o pote lá, não é verdade? A gente diminui vários riscos de doenças com isso, né? É muito importante isso, sim. Às vezes a gente não vê o rato, né? A nossa cidade é uma cidade que tem bastante leptospirose e às vezes a gente pensa que está protegido porque nunca viu um rato em casa, mas o rato realmente é um bichinho danado, a gente não costuma vê-lo. Ele vai e urina no potinho da ração do cachorro e quando você menos espera, o animal contrai essa doença. Bom, e agora a gente entra no mês de março e o mês de março tem uma característica especial para essa prevenção renal. Fala um pouquinho disso pra gente. O mês de março a gente chama como Março Amarelo, que é o mês de prevenção da doença renal. Então, o nosso objetivo é o diagnóstico da doença renal precoce, né? Então, a gente diagnosticar aquela doença renal em estágio 1 para a gente evitar a progressão. Então, tem diversas campanhas e incentivos para que a gente consiga avaliar se o animal realmente já está desenvolvendo essa doença renal ou se não tem nada, se é um animal saudável. Esse é o mês foco para a prevenção da doença renal. E o que a gente deve deixar, então, lá para o pessoal que está assistindo a gente, como uma dica para esse mês específico? Traga seu animalzinho, vamos fazer um check-up, vamos fazer uma avaliação da função renal para ver se ele não está desenvolvendo nenhum probleminha, não está com uma doença renal, mesmo em estágio inicial, mesmo animal que não está apresentando nenhum sintoma. É sempre importante a gente diagnosticar ele antes dele desenvolver toda aquela sintomatologia, antes dele estar em um estágio crítico. Obrigado, doutora. Obrigado ao Hospital Veterinário, que sempre nos recebe com muito carinho.